Então, o projeto era basicamente o projeto da estratégia revolucionária urbana, organizar a greve geral. Víamos um Brasil, portanto, urbanizado, ainda não completamente, porque, evidentemente, você saía dos centros das cidades e as periferias onde estavam instalados, onde vivia a classe trabalhadora, eram ambientes semi-rurais, e era uma classe trabalhadora, ou de primeira, na melhor das hipóteses, de segunda geração urbana. Mas havia uma enorme concentração proletária, havia um sujeito social proletário jovem, com disposição de luta, que não carregava sobre os ombros o peso das derrotas de 64. A nossa experiência no trabalho de base naquele período é que o peso de 64 pesava muito mais no ambiente dentro do MDB. Nas fábricas isso não pesava. Falar de 64 era como falar da Guerra do Peloponeso ou das Guerras Púnicas. Não tinha maior significado para a juventude proletária. E a nossa aposta, então, foi jogar todas as forças na intervenção na UNE, fortalecer a UNE, na intervenção no movimento secundarista, construir uma União Brasileira de Estudantes Secundaristas e na intervenção nos sindicatos para impulsionar o processo todo. Nesse intervalo histórico, cometemos um segundo erro dramático. Por quê? Quase sempre os erros mais sérios são aqueles que são consequências dos acertos. Você tem um grande acerto e é batata que você sobe no cavalo e na embriaguez, na sequência, comete um erro dramático. O grande acerto foi que em 81 nós fomos uma das primeiras organizações, com toda a nossa experiência, e com um pouco de ajuda internacional, para falar as coisas como são. Muita ajuda do Moreno e dos camaradas argentinos que eventualmente viajavam ao Brasil, a compreender que tinha havido uma derrota na greve do ABC. Foi com resistência, não foi fácil assimilarmos a ideia da derrota, porque a greve de 81 foi uma greve heróica. E surgiu uma vanguarda muito ampla, que é muito entusiasmo. Hoje os jovens podem ficar surpreendidos, mas saíam ônibus carregados de mantimentos da USP e da PUC para apoiar o fundo de greve no ABC. Saíam todos os dias ônibus, não é que saíam ônibus por semana, saíam todos os dias, comboios de ônibus para levar alimentos para o fundo de greve do ABC. Então nós entendemos o tipo de comoção que foi a greve de 81. Nós compreendemos que tinha ocorrido uma derrota e nós tínhamos um problema dramático, que é que a experiência da militância no movimento operário sugeria que a formação de quadros, e isso é um traço constante, não é uma variável irregular, é uma constante na história da esquerda. A formação de quadros do movimento operário brasileiro era muito lenta. Se formavam quadros, se formam até hoje, muito lentamente. A classe trabalhadora brasileira, ela não forma lideranças com muita facilidade. Isso não decorre de uma debilidade orgânica da classe trabalhadora brasileira, decorre das condições nas quais a luta de classe faz dentro das fábricas do Brasil. De dentro do movimento operário, em cada luta, surgem muitos operários e operárias jovens que têm talentos como dirigentes. Alguns têm talentos como organizadores, outros têm talentos como porta-vozes, como oradores, outros têm talentos porque são inteligentes e são reflexivos, e são astutos, têm a inteligência da vida, embora a classe trabalhadora brasileira, não surpreendo ninguém em vos dizer que tem nível cultural muito baixo, o nível cultural médio do país é muito baixo. Ela, digamos, reflete o atraso cultural da nação, tem dificuldades culturais. Tinha muito mais dificuldades culturais neste contexto, final dos anos 70 e dos anos 80. O que é dificuldades culturais? Metade dos trabalhadores não conseguia atribuir sentido aos panfletos escritos e não conseguia ler o jornal sozinho. Fazer uma reunião de operários no final dos anos 70 e início dos 80 significava que você, para ler o jornal, você tinha que ler o jornal na reunião, em voz alta. Bom, hoje em dia ainda se faz isso em algumas regiões do Brasil, quero considerar, mudou muito. Hoje ninguém entra com dificuldades culturais de letramento na Anchieta, na Volkswagen Anchieta. Entram jovens que estudaram no instituto onde eu trabalho e estão fazendo cursos de tecnologia pós-secundários que exigem cálculos matemáticos e equações extremadamente complexas. Esse é o tipo de qualificação que hoje é exigida para entrar numa Embraer, para entrar numa General Motors, para entrar numa Volkswagen ou para entrar na Petrobras, para citar empresas estratégicas.
Não era assim no final dos anos 70 e dos anos 80. A educação era feita dentro das empresas e, portanto, a educação socialista tinha que ser feita dentro das organizações socialistas. E nós cometemos um grande erro, que foi fizemos um investimento desproporcional no movimento estudantil. Essa é a minha opinião, evidentemente, quem fala é Valério Arcari. Não estou falando em nome do núcleo histórico da direção da minha corrente. Outros dirigentes terão outra opinião. A minha opinião é que houve um investimento desproporcional no movimento estudantil. É verdade que se diga que o movimento estudantil brasileiro é um dos movimentos estudantis mais poderosos do mundo. Isso foi chave para a esquerda brasileira ao longo da sua história a partir da Segunda Guerra Mundial. De longe, dos movimentos estudantis mais importantes do mundo. O que significa isso? Significa que a universidade brasileira ela foi se amplificando mais aceleradamente a partir dos anos 70, 60, mas ela sempre recebeu dentro dela as grandes universidades brasileiras, que são as universidades públicas, que são as universidades que respondiam ao movimento estudantil. Ela recebeu os filhos das classes proprietárias, os filhos da burguesia, recebeu, mas em grande medida recebeu os filhos das classes médias e, excepcionalmente, recebeu também alguns filhos da classe trabalhadora com talentos excepcionais. Quer dizer, quando nós falamos do Florestan, estamos falando de alguém que tinha qualidades excepcionais, mas não estamos falando de algo que é tão sui generis. Não é tão extraordinário. Surgiram muitos outros, ou alguns outros, que também eram os mais inteligentes filhos da classe trabalhadora. E o ambiente da universidade, por uma série de razões, foi um ambiente onde a fermentação de ideias levou a que ou os mais sensíveis ao drama da exclusão social e da exploração do trabalho, ou os mais inteligentes, ou os mais corajosos, eventualmente. Mas, enfim, as qualidades humanas fundamentais permitiu que... e o impacto da luta da classe trabalhadora também, temos que dizer. É uma força gravitacional o impacto que uma classe tem sobre as outras classes. E a classe trabalhadora, o movimento operário brasileiro, sobretudo o movimento operário, ele, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele tem uma capacidade de iniciativa que faz que, com os elementos mais vibrantes desta intelectualidade que é formada na universidade, alguns deles foram atraídos pela luta do movimento operário. E isso foi vital para a formação de quadros da esquerda brasileira. Absolutamente decisivo. Atrair inteligências de outras classes. Antes dos anos 50 isso tinha acontecido, mas não pela força do movimento operário, mas pela existência da União Soviética. Quer dizer, é impensável um Caio Prado sem compreendermos a União Soviética. Não é a força da classe operária que atrai Caio Prado para o marxismo, é a Revolução Mundial. Não é a força da classe operária brasileira que atrai Leôncio Waldbaum para o marxismo, é a Revolução Proletária Mundial e a existência da União Soviética. Mesmo com os stalinistas, é um polo de atração fundamental. Mas a partir de 45 já é diferente. Já é a força da iniciativa da classe operária. E em 78 e 79, para os jovens isso pode parecer algo extravagante, porque há muito tempo que a classe trabalhadora no Brasil não protagoniza grandes lutas. E, na verdade, a última grande greve que teve impacto nacional foi a greve dos petroleiros em 95. Houve outras greves importantes depois de 95, mas não tiveram impacto nacional que teve a greve dos petroleiros. Então, para os que chegaram à vida adulta nos últimos 15 anos, a referência de classe, a força social de impacto do movimento operário é pequena. Mas não era assim em 78, 79 e 81. A força social de impacto do movimento operário era uma força gravitacional, atraía os elementos mais inteligentes. A nossa organização não fomos os únicos a perceber isso, outros perceberam. Para justiça se faz, uma das organizações que melhor percebeu isso foi o MR8. O MR8 recrutava centenas e centenas no movimento estudantil e recrutava muito rápido. E o PCdoB, evidentemente, e também recrutava centenas e centenas. Naturalmente, como sempre, como é próprio do movimento estudantil, você recruta aos milhares e perde aos milhares. Né? Há um processo seletivo. Em grande medida, o movimento estudantil é uma experiência de vida, é um período da vida. E a grande maioria daqueles que se entusiasmam na luta para transformar o mundo enquanto são estudantes, perdem o semestre, perdem o segundo semestre e inequivocamente, sejamos honestos, ativistas estudantis não são bons estudantes.
Depois de perder o terceiro semestre, papai e mamãe dizem, você tem que decidir o que quer fazer na vida. Bom, alguns decidem continuar militando sob a bandeira da classe operária e outros decidem, bom, tirar o diploma e ter o destino social que seria previsto, né, pela sua mobilidade, pela sua ascensão social, pela sua gente. Nosso erro foi que nós deslocamos quase todas as nossas forças para o movimento estudantil durante 3 anos, de 81 a 84. Quase exclusivamente. E, portanto, deixamos uma implantação operária conquistada a duras penas a partir de 75, 76, portanto, muito precoce. Havia um trabalho operário desenvolvido pelos estudantistas desde 75, 76, muito abandonado. Por que cometemos este erro? De novo, o impressionismo. O impressionismo é um tipo de erro fatal. É tomar as aparências dos fenômenos. Nós compreendemos a força social de impacto que o movimento estudantil tinha tido em 77, 78, 79, e depois da derrota do ABC imaginamos que o movimento estudantil estaria imune aos efeitos da derrota. Previmos com razão que haveria refluxo sindical, subestimamos os ritmos da recuperação desse proletariado e sobreestimamos as possibilidades do movimento estudantil. A verdade é que o movimento estudantil brasileiro teve o seu auge em 79, 80, 81. E depois da derrota do ABC, o movimento estudantil brasileiro, ele transformou-se num movimento de vanguarda, deixou de ser um movimento de massa. Tento esclarecer o que é isso. Quando você faz uma mobilização de 5 mil estudantes numa cidade como São Paulo, você fez um movimento que é importante, mas é de vanguarda. O movimento de massas é quando você faz uma mobilização estudantil com 30 mil estudantes, com 40 mil estudantes. É outra escala. Contar é muito importante. Acho que o João Pedro Stede foi o que esteve aqui antes e disse que a esquerda tem que aprender a contar, porque a relação de forças se mede aprendendo a contar. E ele tem razão, tem que aprender a contar. 50 mil são 50 mil. E 5 mil são 5 mil. Nós sobreestimamos o movimento estudantil e, portanto, demoramos para fazer um novo deslocamento para o movimento sindical. E quando se funda a CUT, nós temos um lugar. Nós fomos protagonistas dentro do processo, estivemos em todo o processo da NAMPOS, estivemos na Praia Grande, intervimos no processo da Praia Grande, fomos sujeitos do processo, mas chegamos à fundação da Central Sindical, a CUT, que é uma central muito frágil. No Brasil existia na época já mais de 2.500, 3.000 sindicatos. A CUT foi fundada com um pouco mais de 200 sindicatos. A grande maioria, associações dos funcionários do público. De resto, não muito diferente de como foi fundada com lutas 20 anos depois. Mas a implantação dos revolucionários era muito minoritária. De resto, a implantação da esquerda marxista era residual, era muito pequena. Não éramos só nós, digamos. Havia muito poucos comunistas educados, e aqui eu estou me referindo, digamos, a uma tradição comum, todos aqueles que reivindicam a tradição da Revolução de Outubro. Havia muito poucos quadros comunistas bem localizados na fundação da CUT. A fundação da CUT é uma iniciativa centralmente impulsionada pela Igreja e pela articulação da ANAPS. Portanto, a declaração que o Freire fez aqui que é absolutamente correta. É o mínimo de honestidade intelectual. Só quero agregar que não foram só eles também. Claro, havia militantes do PRC na fundação da CUT, havia militantes da Convergência, havia militantes da Democracia Socialista, havia militantes da Corrente do Trabalho, mas nós éramos todos, cada um de nós, cada um desses agrupamentos, 30, 40 militantes num congresso que tinha 2, 3 mil delegados. Juntava toda a esquerda comunista e não dava 300 delegados, dava menos de 300 delegados. Isto é um erro, evidentemente. Por quê? Porque era possível ter uma influência muito maior. É preciso ser autocrítico. No nosso caso, a explicação remete, digamos, a lições equivocadas da derrota de 1961. Nós estávamos convencidos que o Brasil caminhava para uma revolução democrática. Quero esclarecer aqui, então, o problema agora de elaboração teórica. Eu vou fazer pontos entre a política e a teoria. Agora, um pouco de teoria. Qual era a nossa elaboração teórica? E vejam, estou tentando ser honesto, não é o que eu penso hoje, exatamente. Vou primeiro explicar, no contexto de 81, 84, o que é que nós pensávamos. Porque eu acho que isso é um registro histórico. Então, 20 anos depois, olhando para trás, todos nós estamos muito mais espertos do que nós éramos. Mas não é justo.
Nossa apreciação era que o Brasil caminhava para uma revolução democrática, que os sujeitos sociais desse processo eram a classe trabalhadora, e dentro da classe trabalhadora, a classe operária industrial, né, liderava o que era esse novo proletariado brasileiro. Mas para nós também era muito claro que havia ocorrido, a partir de 78 e 79, com oscilações, uma radicalização dos setores médios. E que tinha surgido no Brasil uma nova classe média. Como esse termo classe média está envolvido em controvérsias infinitas, vou tentar ser claro, não vou fazer nenhuma teoria sobre isso, vou poupar de detalhes. No Brasil, historicamente, acho que podemos todos rapidamente concordar, e não é o nosso tema, por isso não quero desenvolver, que nós temos uma classe média proprietária, predominantemente urbana, que acumulou, digamos, posições econômicas fundamentalmente pela valorização imobiliária, que tinha pequenos negócios. É uma classe média proprietária, fundamentalmente eurodescendente, no caso de São Paulo, predominantemente de origem italiana, no caso do Rio de Janeiro, predominantemente de origem portuguesa, com baixo nível de instrução. E temos uma nova classe média que surge a partir dos anos 60, que predominantemente é herdeira, vem das fileiras da classe média proprietária, menos instruída, mas que tem alta escolaridade, e que é composta por dezenas e dezenas, já nos anos 80, centenas de milhares, se nós considerarmos a escala nacional, de advogados, médicos, arquitetos, professores universitários, gestores do Estado, gestores de empresas privadas, ou seja, pessoas que, ao ter acesso à universidade, entravam no mercado de trabalho, vão ficar chocados, os mais jovens, e imediatamente começavam a ganhar 10 salários mínimos. Você saía da universidade no Brasil, nos 78, 79, 80, 81, arranjava emprego, havia pleno emprego, e começava a ganhar 10 salários mínimos. Eu voltei para o Brasil com 21 anos, meu primeiro emprego foi dando aula nas escolas particulares, e aos 21 anos eu ganhava alguma coisa de dinheiro de hoje, que seria equivalente a $2.500. Só para a gente ter uma ideia. Dando aula em cursinho. E não dava tanta aula, 24 horas. Mas você ganhava bastante dinheiro. O trabalho de alta escolaridade era muito bem remunerado. O trabalho de escolaridade média, que era entrar num banco, já colocava você num estatuto completamente diferente do trabalho manual. Já não era o Banco do Brasil dos anos 50, você entrava num banco estatal e ganhava acima de 6, 7 salários mínimos. Enquanto que o trabalho manual girava em torno de 1, 2, 3 salários mínimos, na melhor das hipóteses. Portanto, era uma classe trabalhadora, aqui no sentido do mundo do trabalho assalariado, imensamente mais heterogênea do que hoje. E com clivagens culturais imensamente maiores do que as que existem hoje. Hoje é uma classe trabalhadora mais homogênea, culturalmente mais homogênea, com também defasagens salariais internas menores. A radicalização da classe média era impressionante. Vou dar um exemplo que esquecido. Em 1979, em São Paulo, greve geral de jornalistas e os jornais não saíram. Podem imaginar uma coisa como essa? Greve geral de jornalistas. Não é que a TV Cultura parou, porque parar a TV Cultura era fácil, eles tinham estabilidade no emprego. Claro que a TV Cultura parou e a Rádio Cultura. Essa, digamos, era para neném, piquete de neném parar a TV Cultura. Parou o Estadão, parou a Folha de São Paulo, parou a TV Globo. Parou. Greve de jornalistas. Isso era o Brasil de 78, 79, 80, 81. Era um outro quadro, uma outra relação social-força. Nesse marco, a nossa apreciação é que a situação pré-revolucionária ela tinha refluído com a derrota da greve de 1971, mas era iminente a abertura de uma situação revolucionária. Ou seja, nós acreditávamos, estávamos convencidos que o projeto da transição negociada, digamos, a imagem que era feita pelos politicólogos liberais, e que era o delírio dos quadros intelectuais do MDB, e que produzia bastante sedução sobre o Partidão também, que era a imagem de um pacto do Lama Moncloa, uma saída indolor da ditadura. Nós apostávamos numa hipótese diferente, nós apostávamos não vai dar certo. Não vai ser possível. As massas vão entrar em cima. Não vai haver na transição somente negociada. Era um cálculo, evidentemente, que também correspondia ao nosso desejo. Portanto, eu não estou reivindicando nenhum brilhantismo, é o que nós queríamos. Nós queríamos a Revolução Brasileira, então dizíamos, pode haver transição brasileira, Revolução Brasileira, ou pode haver transição negociada. O que é mais provável? Bom, nós apostamos na Revolução Brasileira. Era uma questão também de paladar, digamos, de preferência ideológica. Nunca subestime, toda análise é engajável. Sempre há sentimentos.
líderes políticos, estão engajados em projetos, têm preferências. Tem um treinamento diferente de intelectuais profissionais. Porque os intelectuais profissionais são, por treinamento profissional, se protegem das suas preferências. Líderes políticos não podem se proteger das suas preferências. Eles têm que estar apaixonados pelas suas preferências. Ninguém arrisca a vida se não está apaixonado. Entende? Intelectuais profissionais são apaixonados pela vaidade, ou seja, querem que daqui a 20 anos a tua tese fique de pé, vocês têm que acertar. Então, eles não têm compromisso com a hipótese que preferem, eles têm compromisso em não errar no prognóstico que fazem. Por quê? Porque prognóstico errado, tese, derrubada. Políticos, portanto, apostam sempre em prazos mais curtos. Intelectuais profissionais estão pensando, daqui a 20 anos meu livro vai estar de pé? Imagina, por exemplo, o Gunder Frank. Eu conheci o Gunder Frank quando ele veio na USP. Pouco antes de morrer, depois foi publicado o Rio Oriente, numa sessão triste, porque éramos 7 na sala. E isso incluía o Gunder Frank e a mulher dele, no auditório da Geografia da USP. E eu perguntei para ele, eu era um admirador dele, e continuo sendo, mas ele escreveu coisas que não foram confirmadas pela história. O Gunder Frank tinha profetizado a estagnação. Creio que alguém citou aqui, numa sessão anterior, não lembro se foi Marco Aurélio ou Singer. Alguém lembrou o Gunder Frank e as teses da estagnação. Né? Ele era uma interpretação, um formulador da teoria da dependência que apostava numa estagnação das economias latino-americanas e, portanto, não acreditava na hipótese do Fernando Henrique, do Faleto, de que poderia vir uma via de industrialização, que havia excessos capitais, que uma parte deles podia ser investido, enfim. E então e ele tinha profetizado isso, como o Mandel tinha profetizado, né, para verem que eu não pouco os trotskistas. Mandel, por exemplo, depois de 45, muito jovem, isso, Gunder Frank também era muito jovem, 60 quando escreveu. Mandel tinha previsto que a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ia ter uma regressão a uma economia agropastoril, que a política do imperialismo americano era castigar a Alemanha Ocidental uma política agropastoril. Escreveu isso em 45, 46, 47, o plano Marshall é um pouco posterior, depois a realidade evidentemente mostrou que havia outros caminhos para a história. Mas é muito comum, eu cito Mandel e o destino da Alemanha ao final da Segunda Guerra Mundial, e Gunder Frank e o destino do Brasil depois do golpe de 64 e, portanto, depois que Cuba ficou completamente isolada. São dois tipos de análises catastrofistas que são recorrentes no marxismo, que é mais ou menos a análise de que o capitalismo não vai dar certo, não tem saída. E ele vai mergulhar a humanidade no abismo de uma vertigem, que é uma regressão social, que é o colapso de uma barbárie iminente. Digamos, isto é um dos temas recorrentes. É um tema recorrente, justo, e é mais do que um tema recorrente, é um vício ideológico. É subestimar o inimigo, é subestimar as hipóteses colocadas. Então, nós trabalhávamos com a aposta de que viria a Revolução Brasileira e que ela seria um processo de revolução permanente, mas ela se iniciaria como Revolução Democrática. Bom, aqui envolve, então, um problema teórico, que é a nossa interpretação naquele momento da teoria da Revolução Brasileira. Como sabem, o enquadramento teórico era relativamente simples. Havia muitos autores, mas fundamentalmente os troncos, digamos, as posições fundamentais eram relativamente poucos. Você tinha, de um lado, uma interpretação do Brasil, cujo centro político mais importante era o Partido Comunista Brasileiro. E o Partido Comunista Brasileiro teve uma enorme importância na história do Brasil na segunda metade do século XX. Então, a interpretação do Partido Comunista Brasileiro era que era muito perigoso qualquer iniciativa independente que ameaçasse a transição. A política da direção no interior do Partido Comunista Brasileiro era apoiar a negociação, que tinha um interlocutor, hoje com uma perspectiva histórica, a que chamaram as coisas pelo seu nome. Esse interlocutor chamava-se Tancredo Neves, que vinha negociando com a ditadura desde o final dos anos 70. E que sabia que disputava com Ulisses, quando houvesse eleições presidenciais,
a candidatura pelo MDB e que não queria que o Ulisses fosse candidato, não queria. E, portanto, ele se posicionou, ao contrário do Ulisses, como o principal interlocutor privilegiado do MDB. E vejam o paradoxo, a direção do PCB apostava no mesmo projeto. Ela não só estava aliada à direção liberal do MDB, ela estava aliada à direita da direção liberal do MDB, estava à direita do Ulisses. Evidentemente, ao fazer essa aposta, há um raciocínio por trás, há uma análise por trás. A análise é que o proletariado, aliado aos setores médios, não pode dividir, não tem força, não é uma força social suficiente para derrubar a ditadura militar. A ditadura não cai. A ditadura, ela faz a transição. E provocar a ditadura ameaça romper as condições de um acordo que dá tranquilidade para a fração dirigente do governo Figueiredo conduzir o processo. Quando vem o Rio Centro, a direção do PCB diz: está vendo? Eu avisei. Porque o Rio Centro, lembram-se, é uma operação da ultradireita que Figueiredo decide não punir. Por isso, Gobeli se demite do governo Figueiredo. Gobeli se demite. Gobeli exige, vejam, digamos, a complexidade do processo histórico, que Figueiredo prenda uma parte da cúpula militar, ou demita a parte da cúpula militar que permitiu e tolerou a operação do Rio Centro, que é uma provocação, evidentemente, ao processo da abertura, porque ameaça toda a legalidade. Era o 1º de maio no Rio Centro. Se a bomba explode, morre gente. Portanto, obriga boa parte da esquerda a pensar: voltamos ou não para a clandestinidade. Quando os militares, no setor militar, bota a bomba num comício que foi legalizado e autorizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, porque é feita no maior centro de exposições do Rio de Janeiro, uma parte da esquerda tem que tirar como conclusão a legalidade está ameaçada. Figueiredo se demite, e a direção, Gobeli se demite, e a direção do MDB aceita o calendário eleitoral. Veja, a greve do ABC fica completamente isolada, e no momento que tem Rio Centro é o mesmo momento da derrota da greve de 81. E a direção do MDB recua, porque a direção do MDB podia ter chamado as ruas, libertem os líderes operários. A direção do MDB caladinha. Assina abaixo assinado, libertem os líderes operários. Não tem um comício de rua chamado por nenhuma fração do MDB dizendo: tirem as mãos dos líderes operários presos, tirem Lula da cadeia. Silêncio. Por quê? Porque é um calendário eleitoral que prevê eleições para governador em 82. O MDB recua. Sinal de que havia ocorrido uma inflexão na relação de forças. E tinha havido. O setor de vanguarda da classe operária recua. O ambiente nas fábricas fica muito mais difícil. Os camaradas nossos estão dentro das fábricas, vêm às reuniões e nos dizem: uma parte dos trabalhadores mais de base, gente muito mais atrasada, mas que é muito massivo, dizem: Lula é responsável por milhares de desempregados. É a época em que surge um boato que Lula mora no Morumbi e todos os que estavam engajados na greve perderam o emprego. E ele mora no Morumbi numa mansão. Conhecem esta novela? Os mais novos não conhecem a história da mansão do Morumbi do Lula. É um dos mitos dos anos 80. Não só dos anos 80. Acho que nos anos 80. Nos anos 90 acabou isso. Nos anos 90 todo mundo sabia que ele morava na casa do advogado, do Roberto. Como é que ele se chamava? Teixeira. Então o tema era, evidentemente, que uma das ideias, uma das hipóteses é essa: quer dizer, o projeto do PCB é apoiar a transição negociada dentro dos ritmos de um calendário eleitoral, que é um processo eleitoral controlado pela ditadura, prevendo que a vitória do MDB é inevitável e prevendo que vai ser feito um pacto e que finalmente virão eleições presidenciais. Então, nesse momento, o PCB ele pisa no freio, e pisa no freio de tal maneira que Prestes volta ao Brasil. Vejam a ironia da história: o líder político, o único, talvez com Brizola, que ameaçava voltar ao Brasil depois de décadas fora e já chegar com influência política de massas. Não havia ninguém na esquerda brasileira que podia cumprir esse papel. Marighella estava morto. Então, era Prestes e Brizola. Eles voltam ao país e Prestes, na prática, rompe com o PCB.
uma história muito confusa. Eu já li interpretações das mais variadas. Não tenho uma opinião formada sobre exatamente o que aconteceu, mas, na prática, o dirigente histórico do PCB que volta e que era uma das preocupações centrais dos militares é que o PCB poderia chegar às influências de massas antes de completar a transição. Essa é uma das preocupações. Por isso, o plano da ditadura, que prevê, antes das eleições presidenciais, o pluripartidarismo. No Brasil é uma situação excepcional. A ditadura, o regime militar, bom, é uma ditadura bonapartista, não é mais a ditadura semifascista do Médici, mas ainda é o regime militar, ou seja, é um governo bonapartista, há uma ditadura no país, tem o Serviço Nacional de Informações, certo? Continua sendo o SNI, a maior folha de pagamentos da sociedade brasileira. A maior empresa com trabalho contratado no Brasil era a Volkswagen. Ela tinha em 82 40 mil operários na Anchieta. A folha de pagamentos do SNI era 400 mil pessoas, só para a gente ter ideia da escala. 400 mil pessoas, publicado pela Folha de São Paulo em manchete, em 85. Sai a folha de pagamentos do SNI, 400, não há ninguém na folha de pagamentos da sociedade brasileira dessas dimensões. Esse era o tamanho do aparato de segurança que a ditadura ocupou. Evidentemente, não são 400 mil funcionários do SNI, isso é a folha de pagamentos que inclui todos os delatores, todos os dedos duros, todos os alcaguetes. O núcleo do aparato central era muito mais reduzido, mas ainda assim eram alguns largos milhares, dezenas de milhares. O medo da ditadura é que o PCB podia ali influência de massas. O medo da ditadura era que Brizola podia influência de massas. Então a alternativa qual foi? A alternativa foi abrir o pluripartidarismo e cobrir a costa, e essa é uma das razões pelas quais a legalização do PT foi possível. Porque a legalização, não nos colhemos, quer dizer, do meu ponto de vista, não há nenhuma hipótese de acreditar que o regime tolera a legalização de um partido como é o PT entre 80 e 81 sem fazer um cálculo estratégico que está dividindo a esquerda. Esse é o cálculo, evidentemente. O governo subestima Lula, subestima o PT e sobreestimava naquele momento o papel que Prestes e o PCB podiam ocupar. O que se confirmou é que sim, Brizola veio e chegou à influência de massa. O que o governo fez foi a operação de impedir que ele tivesse o partido. Montou o operativo através da Ivete Vargas e roubou o PTB do Brizola, que é particularmente sinistro, mas é tipicamente golbery, né? É sinistro, é operativo sinistro. Roubou-lhe a sigla. Esta era uma hipótese, evidentemente. A outra hipótese é que as massas entrassem em cena e subvertessem pela sua mobilização. Se saíssem massivamente às ruas, toda a correlação de forças. Justiça se faça, naquele momento, a direção do PT cumpriu um papel-chave, porque ela fez a aposta correta, que foi chamar o comício da Praça Charles Miller. O comício da Praça Charles Miller continua sendo até hoje francamente subestimado o seu significado histórico. Por quê? Primeiro, que a esquerda brasileira tem mau hábito de não contar. Tema que já surgiu hoje à noite. Na Charles Miller foram mais de 25 mil pessoas. É de longe a maior ato de rua depois do fim da greve do ABC. E está na escala de uma maior mobilização de rua que houve até então, que tinha sido a passeada de São Bernardo com a saída dos operários do Vila Euclides, que tinha alguma coisa também na escala dos 20, 25 mil, na melhor das hipóteses. Charles Miller é um sinal de alerta amarelíssimo para a direção do MDB. Lembrem-se que o comício se realiza no segundo semestre, se não me falha a memória, algum momento em novembro, talvez. Novembro de 83, correto? Você se lembra da data? 25 de novembro de 83, portanto, praticamente um ano depois das eleições para governadores, que deu o episódio da fraude contra o Brizola e que levou Tancredo ao Palácio da Liberdade em Minas e montou o mandato. É um choque para a direção do MDB. Hoje está tudo muito bem documentado, porque o Nantes de Oliveira, que morreu relativamente jovem, publicou um livro extraordinário com o Leonelli, que chama-se Direta Já, e tem toda, digamos, o registro de como operava a cúpula do MDB.
Desde meados do ano de 83, desde, na verdade, do início do ano de 83, há uma articulação do Congresso Nacional que é liderada pelo Dante, mas que tem o apoio do Ulisses, é o Ulisses que está no coro, que é a iniciativa pela emenda que convoca eleições diretas para a presidência da República, que ganhou o nome dele, do Dante da Liberdade. Mas é um movimento parlamentar. Não há nenhuma... Quer dizer, eles convocam comício é a moda do MDB, ou seja, reservam um plenário na Assembleia Legislativa de São Paulo e chamam um comício. Bom, a Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma programação que é imperdível, você sabe. A Associação Filatelista de São Paulo resolve homenagear o seu fundador e pede a um deputado estadual e ele reserva um plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Um comício na Assembleia Legislativa de São Paulo não dá cócegas a ninguém, não muda o mundo, nem para frente nem para trás. Depois que a direção do PT chama a Charles Miller, há uma comoção na direção do MDB, há uma reunião em São Paulo com o Montoro, com o Ulisses, com o Gaspariano, feita na casa daquele empresário dos cobertores, que humorista. Severo Gomes. O Severo, exatamente, o Severo Gomes. E tudo isso, enfim, bastante registrado na imprensa e no livro do Dante, entre outras fontes. E é nessa reunião que Ulisses desafia Montoro, muito pressionado pelo Gaspariano, a, depois de um ano de mandato, fazer alguma coisa. Então surge, digamos, algo que politicamente ninguém na esquerda teria, que a direção do MDB poderia mobilizar contra a ditadura. Não estava previsto. Aliás, a construção do PT foi feita justamente porque o MDB não mobilizava contra a ditadura. O que o MDB fazia era resistência parlamentar à ditadura, que é muito diferente de mobilizar o povo. Ali, a partir desse impacto que foi o comício da Praça Charles Miller e o perigo de que o PT, fazendo essa campanha à escala nacional, fosse capaz de tomar a iniciativa e, portanto, o que hoje nós chamamos de protagonismo, uma palavra importada, um espanholismo, mas é divertido. O protagonismo significa a liderança. É uma maneira educada de dizer que estava disputando a liderança. O medo da possibilidade do PT tomar a liderança dessa campanha, com consequências que depois seriam previsíveis. Quais são as consequências? Vejam, para uma direção burguesa, a análise de classe para o marxista nesse caso é fundamental. É muito excepcional, é extraordinariamente excepcional as condições nas quais uma direção política burguesa está disposta à mobilização popular. Mesmo que seja de setores médios, nem falar da classe operária. É muito excepcional. Mas se começa, tem que ter a garantia de como para. Se começar desde o início, o primeiro cálculo não é quantos vão às ruas, o primeiro cálculo é mais adiante como as massas saem das ruas. E a direção do MDB surpreende a tudo e todos e chama o comício da Praça da Sé do 25 de janeiro de 1974. Então nós temos aqui um paradoxo histórico. Ninguém tinha teorizado que uma fração burguesa iria dirigir a Revolução Democrática contra a ditadura. Ao contrário. Ninguém. Tinha havido outras teorias, mas nenhuma. Essa, ou seja, nem o PCB, que era, digamos, a noiva prioritária da relação da direção liberal do MDB com o resto da esquerda operária e socialista, primeiro interlocutor era, evidentemente, o PCB. Não era nem o PCdoB, nem o MLO, estavam enterrados no MDB, tinham sido contra a fundação do PT, tinham sido contra a fundação da CUT, que ficaram ao lado do que era a CNTI, enfim, o Joaquinzão, enfim, tudo que havia de mais apodrecido e quase faraônico na estrutura unificada, degenerada do movimento sindical brasileiro naquela época. Nem o PCB tinha previsto isso. E de fato eles chamaram. E é um momento aí, então, é um momento chave, porque evidentemente abre-se uma nova situação. E basicamente a nova situação é que pela janela aberta pelo comício da Praça da Sé, entrou em cena pela primeira vez a mobilização política de massas mais importante que a história do Brasil teve até hoje. E que deveria ser e merece ser estudada com olhos de lupa por todos aqueles que estão preocupados com os destinos da Revolução Brasileira ainda hoje. Porque é excepcional o que tem acontecido isso. Não aconteceu de novo uma história nessa escala, nada parecido. Para termos uma ideia, de novo é importante contar.
E é curioso que foi nesse momento que a burguesia começou a contar. Foi nesse momento que a Folha começou a fotografar os comícios e fazer o cálculo dos metros quadrados. Antes ninguém contava nada. Quer dizer, nós contávamos, os que damos importância a isso, para discutir relação de forças a sério. Nós aprendíamos a contar. Isso é uma tradição dos trotskistas. Nós somos educados por uma escola que vem da Revolução de Outubro, que é que o auto-engano é imperdoável. Então nós temos que sempre contar. É preciso contar, é preciso medir a relação de forças. Se há uma greve, nós não mentimos, nós contamos. Para o quanto? E nós não mentimos. Não vale aumentar porque é emulação e entusiasmo. É proibido mentir. A relação de forças se conta. Os militantes são educados desde muito jovens a aprender a contar. A medir. Medir é muito importante. A burguesia queria medir, então ela foi contar o método clássico. Fotografia aérea, metro quadrado, número por metro quadrado. Bom, a escala da mobilização significa o seguinte: o Brasil, nesse momento, é um país que tem alguma coisa em torno de 120, 123 milhões de habitantes. Nós já temos PNAD para esse período. Temos projeções demográficas. Tem alguma coisa em torno de 40, 42 milhões na população economicamente ativa, porque a curva demográfica era diferente, então o peso da infância dos adolescentes era maior. Foram às ruas 8 milhões de pessoas entre o 25 de janeiro e o 25 de abril de 84. Ou seja, 20% da população economicamente ativa. 20% da população economicamente ativa. Só para nós termos uma ideia, o Brasil de hoje tem alguma coisa em torno de 194 milhões de habitantes, uma população economicamente ativa que pode ser estimada em alguma coisa em torno de 95 milhões de habitantes, tem 40 milhões de carteiras assinadas, tem alguma coisa próxima a 10 milhões de funcionários públicos. 20% da população economicamente ativa significa uma campanha que seja capaz de levar às ruas alguma coisa em torno de entre 15 e 20 milhões de pessoas no Brasil. Bom, eu não quero me exibir por ser palmeirense, mas nem o Palmeiras, se for campeão paulista, leva 15, 20 milhões às ruas para comemorar o campeonato. Isso não vai acontecer. Nem o Papa leva 15, 20 milhões às ruas no Brasil.